Fala aí galera, beleza? Estou passando aqui para fazer uma videoaula para vocês sobre um dos métodos de rateio de custo que eu ensinei na sala de aula. Como vocês podem ver na nossa tela aqui, há uma tabela sobre como é o processo. Nesse caso ele já está pronto, eu vou fazer o passo a passo com vocês para vocês entenderem, tá certo? Nesse vídeo eu vou mostrar o método de rateio que leva em consideração o percentual de custo do produto, que lembra aquela frase que a gente coloca em sala de aula de que quem custa mais, paga mais. Então, vamos ao processo em si. Primeira coisa, quais são os dados que você precisa ter para que a gente consiga fazer esse método? Nesse processo aqui, nesse mês, nesse período e através desse produto, eu tive os seguintes gastos considerados custos diretos, que são insumos, mão de obra e energia elétrica, certo? E como indiretos, eu tive energia elétrica, manutenção de equipamentos e depreciação. Lembrando que existem situações em que outros custos indiretos aparecem, assim como existem situações que outros custos diretos acontecem. Mas eu estou usando esse exemplo para ele ficar simples e vocês entenderem o procedimento, tá certo? Então, o que eu vou precisar ter? Os custos diretos do meu produto, certo? Que já estão aqui. Os custos indiretos do meu produto, da minha produção, desculpa, além de um número de vendas que eu tenho no meu estabelecimento de cada produto. Então vamos lá. Suponhamos que eu ainda não tenha estes dados aqui, que é o que provavelmente aconteceria numa prova, por exemplo, certo? Eu não tenho, por exemplo, o total dos meus custos diretos de cada produto. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que somar o custo dele de insumos com o custo dele de mão de obra com o custo dele de energia elétrica. E nós chegamos num custo total deste produto, desta categoria, de R$ 6.380. Aplicando a mesma fórmula, né, para os demais, eu tenho que, para o meu frango empanado, por exemplo, eu tive um custo total direto de R$ 4.952 e para o meu risoto, R$ 5.785. Beleza. Agora, qual é a segunda parte que a gente precisa? Nesse método que a gente vai usar, a gente usa aquela ideia de que quem custa mais, paga mais. Então, eu preciso saber, não na verdade, os valores em reais de quanto cada um custa, e sim o percentual, porque eu preciso saber a proporção na qual este produto custa para o meu total aqui, ó, de R$ 17.117. De onde surgiu esse total? Eu vou somar os 6.380 do meu filé com 4.952 do meu frango com 5.785 do meu risoto, ok? Uma vez feito isso, eu tenho que saber uma proporção percentual, eu tenho que saber quantos por cento desses 17 mil eu tenho como custos do meu filé. Então, basicamente, o que eu faço é dividir o custo do meu filé pelo custo direto total. Lembrando que neste passo eu estou levando em consideração somente custos diretos. Vejam que nessa coluna indiretos eu não mexi até agora, ok? Eu chego num custo percentual de 37,27%. Ou seja, aqui o Excel já arredondou para mim para cima, como eu sempre disse a vocês, estamos mexendo com dinheiro. Caso você arredonde para baixo, isso pode lhe trazer um prejuízo. E como a gente falou em sala de aula, eu peço que deixem duas casas decimais, para que o arredondamento não seja uma coisa muito incisiva. Porque, vejam bem, eu tenho aqui, só para exemplificar, eu fiquei com R$ 166,98 de custo. E se eu tivesse arredondado isso para 38%, eu já teria R$ 170,24. Ou seja, eu aumentei significativamente o custo indireto desta preparação, com isso vou aumentar o custo total, com isso vou aumentar o preço de venda. Por isso, eu não vou fazer arredondamentos muito grandes, ok? Deixem sempre duas casas decimais.
Fazendo o mesmo processo aqui, para o frango, é o custo total dele dividido pelo custo direto total, 28,93%, e a mesma coisa para o nosso risoto. Ok? Sabendo que 37% dos custos diretos totais do meu filé correspondem ao custo do meu filé, ou seja, se eu pegar R$17.117 e multiplicar por este percentual, eu vou chegar em R$6.380. Eu tenho que, se ele paga 37 dos diretos, ele vai pagar 37 dos indiretos. Aí sim eu chego nos custos indiretos, ok? Nesse exemplo, eu tive como custos indiretos somente energia elétrica, manutenção e depreciação. Aí vem aquela pergunta, professor, mas energia elétrica pode ser direto e indireto? Claro que sim. Energia elétrica direta é aquela que é usada durante o processo. Por exemplo, no nosso filé ao molho gorgonzola, eu posso estar falando de uma estufa para manter o meu filé, ou levar ele a um forno elétrico para que ele não fique muito tostado por fora, ou então, por exemplo, um banho-maria para manter o meu molho gorgonzola aquecido. Então, isso tudo entra como custo direto, porque vai ser usado exclusivamente neste filé, tá certo? E a energia elétrica indireta seria, por exemplo, um freezer para armazenamento do meu filé, a iluminação da minha cozinha, certo? Isso tudo entraria como custo indireto. Ok, feito esta soma, eu tenho R$448 de custos indiretos no meu mês. E 37,27% disso corresponde a R$166,98. Ok, então, fazendo a mesma coisa para o frango e para o risoto, temos respectivamente R$129,61 e R$151,41. Ok, uma vez feito isso, o que eu tenho que fazer? Sabendo que eu vendi 370 unidades de filé, eu tenho que pensar o seguinte, quanto custa de custos, primeiro aqui, diretos, tá? Quanto custa de custo direto o meu produto? O que eu tenho que fazer? Eu sei que nesse período vendendo 370 unidades, eu tive um custo de 6.380. Se você quiser fazer por uma regra de 3, faça. Mas é mais fácil a gente entender assim, ó. Eu vou pegar o quanto custou no total e dividir pelo número de produtos que eu vendi. É aquela coisa, você senta em um lugar para comer alguma coisa com os colegas, depois pega o valor da conta e divide por todo mundo. É exatamente isso que eu estou fazendo. Isso chega a que o meu filé teve de custo direto R$17,24. Fazendo para os demais, eu tive um frango com um custo direto de R$16,67 e um risoto com custo direto de R$27,55. Ok, cheguei ao nosso resultado de custo total? Ainda não. Vocês veem que a aba custo indireto por porção ainda não foi preenchido. Mas eu já sei que R$166,98 de custos indiretos são pagos pelo filé. E a gente usa a mesma analogia. Se eu dividir os custos diretos pelo número de porção, eu vou dividir os indiretos pelo número de porção da mesma forma. Então eu venho aqui, ó, igual ao custo rateado por categoria dividido pelo número de porções que eu tenho, que me dá um resultado de 45 centavos. Ou seja, o meu filé ao molho gorgonzola, ele tem um custo total de R$17,24 mais 45 centavos, que dá R$17,69. Fazendo isso para os demais, o meu frango R$17,11 no total e o meu risoto R$28,27 no total. Galera, esse é o método que leva em consideração o percentual de custo de um produto. Mais para frente eu vou mostrar outros métodos de rateio para que quando vocês forem para o mercado, utilizem o que vocês acharem melhor para o seu empreendimento. Tá certo? Um abraço, espero que vocês gostem e aproveitem para estudo esse vídeo. Muito obrigado.